Pode subir para a salinha. Amém, queridos? Você está feliz dessa noite? Aleluia. Um sim vigoroso aí. O pessoal está falando da minha toalhinha ungida. Depois eu vou levantar uma oferta. Quem quiser o meu suor. Ó, ainda não está fedorando, mas depois... Amém, queridos? Queridos, eu trabalhei numa empresa quando eu morava lá em Curitiba. Foi a penúltima empresa que eu trabalhei antes de vir para Paranavaí. E tinha uma menina lá, muito queridinha. Ela era assistente administrativa ali. E ela tinha uma frase que ela falava que eu achava muito engraçado. Chegava na quinta-feira, ela falava assim: ainda bem que hoje é quinta-feira, porque daí amanhã é sexta-feira e depois veio sábado. Pensa, né? Pensa que quer gostar do fim de semana. Aí, obviamente, a gente não deixava barato, né? Aí chegava na quarta, a gente, nossa, ainda bem que hoje é quarta, porque amanhã é quinta, daí é sexta, daí é sábado. Aí fazia na terça, até chegar o momento que, glória a Deus, que é segunda, porque daí é terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Queridos, a frase que ela falava ali na época, ele reflete um pensamento que está dentro de nós. A gente deixava aquilo divertido, e eu confesso para vocês que por muitos anos eu vivi assim. Eu até gostava do meu trabalho, né, os lugares pelos quais eu trabalhei e a função que eu exercia, mas aquele desejo do fim de semana, sabe? Do sextou, parece que estava aqui dentro, assim, né? Sextou, né? Ah, sexta-feira. A gente falava que sexta-feira era o dia perfeito, sexta de noite. Por quê? Porque ainda não tinha entrado no fim de semana e já tinha acabado a semana. Então parecia que você estava naquela bolha, assim, sabe? Tipo, de prazer eterno. Aí a gente queria estender a sexta-feira o mais que dava, né? Saiu com os amigos da igreja. E a gente queria viver aquela sexta-feira eterna, né? Aí quando chegava sábado, a gente ainda estava feliz. Já tinha entrado fim de semana. Aí chegava sábado, aí chegava domingo, você já começava a ficar meio triste. Porque, putz, tá acabando o fim de semana. Aí chegava domingo de tarde, você tá acabando. Aí parece que o culto ele vinha como aquela anestesia para você não lembrar que ia começar a semana de novo. Aí chegava domingo de noite, você já entrava numa depressão depois do culto. Pensa um crente carnal, né? Que vai começar a semana de trabalho de novo. Aí depois parece que na semana você leva, né? Você levando e ia trabalhando até esperar o fim de semana. Queridos, isso ele representa uma idolatria no nosso coração. Sabe qual que é essa idolatria? É a idolatria da preguiça. A idolatria da preguiça, queridos. Eu confesso para vocês que eu acho que eu nunca nos meus 20 e tantos anos de crente, acho que eu nunca ouvi uma mensagem falando sobre a preguiça. Assim, de um culto. Já vi coisas online, já fiz estudos, mas acho que de um pastor pregar e falar sobre a preguiça, eu não lembro. Pelo menos não para mim. Pode ser que eu faltei, né? Igual o aluno que falta bem no dia da matéria da prova, né? Pode ser que eu faltei no culto. Mas, queridos, esse pensamento de você desejar tanto o fim de semana e você rejeitar tanto, muitas vezes, a semana de segunda a sexta, ela fala dessa idolatria da preguiça. A idolatria desse egoísmo de eu ter o meu descanso, né? O meu tempo de descanso. E quando a gente começa a olhar isso, aí a pergunta é, onde que começou? E a gente volta lá pro nosso parça. Volta lá para Adão. Vamos abrir lá, Gênesis 3, 16 a 19. Então, Gênesis 3 é o momento da Bíblia onde é que fala da queda do homem, né? Tudo era lindo, maravilhoso, perfeito antes do momento ali que entra o pecado no mundo. E Gênesis 3, a partir de 16, é o momento que Deus ele está dando o castigo ali por causa do pecado, né? Ou a punição, as consequências daquele pecado. Então Deus ele já tinha falado ali com a serpente. Aí depois Deus ele se dirige à mulher. E ele fala assim: e a mulher, ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos.
O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Aí o 17. E Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Ó, quem está ali nos versículos, se quiser usar a NVI, é o que eu vou ler aqui, a NVI. Queridos, a consequência do pecado não foi o trabalho. Eu não sei se você lembra, né? Deus basicamente criou o homem para trabalhar. Já parou para pensar nisso? Não. Obviamente que, em primeiro lugar, Deus criou alguém para se relacionar com ele, né? Queria alguém para poder conversar, queria alguém para poder trocar ideia. Mas a primeira instrução que Deus deu para o homem é o trabalho. É o trabalho. Ó, eu quero que você pegue toda essa bicharada aí que está sem nome, vai passando aí e vai dando nome para tudo. Pensa um trabalho difícil. Sei lá, milhares de criaturas, você pensar em nomes diferentes, catalogar, lembrar. Não sei se Adão ele tinha uma memória infinita, tinha que usar papel, não sei. Mas é um trabalho, é trabalho. Só que qual que é a diferença antes e depois do pecado? Jardim do Éden significa jardim dos prazeres. Deus criou o homem para ter prazer. Tanto que o ministério do John Piper lá nos Estados Unidos, pastor John Piper, é fundamentado nessa premissa. Deus criou o homem para ter prazer. A diferença é que antes do pecado, o homem ele trabalhava por prazer. Tinha prazer no trabalho. Tinha gosto de produzir coisas com as mãos. Ele ficava feliz de dar nome para os animais. E daí depois, a consequência, depois do pecado, foi que, ó, do suor, da fadiga, você vai conseguir extrair. A terra vai começar a produzir erva daninha, a terra vai começar a produzir aqueles... Nem lembro o nome que dá aquelas coisinhas como tiririca, né? Meu Deus, é coisa chata aquilo lá. Vai começar a dar tiririca na grama, vai começar a dar peste nos teus negócios, vai ter que se virar. O que era prazeroso, e com o prazer, deixa fácil. Você já viu a diferença que é você fazer algo com prazer e algo sem prazer? Não é que a tarefa, ela mudou. A tarefa continua a mesma. Mas quando você tem prazer, aquilo fica fácil, né? Você não vê a hora passar. A gente até fala, né? Tem um autor ali, ele fala do estado de flow, né? Que é o estado de flow, é assim, é aquele momento que você não vê a hora passar. Você está tendo aquela conversa gostosa, de repente passou 2 horas. Você, meu Deus, como? Já essa hora, né? E às vezes é assim com o trabalho, quando você está fazendo algo divertido, algo que você gosta, né? Algo que você vê ali as suas habilidades, aquele tempo ali não passa. Aí ele fala assim para o homem, agora você vai ter que, ó, ralar. Vai ser difícil para você, vai ser chato, vai ser pesaroso. Queridos, e o que isso produz em nós? O que produz a partir de Adão? Continua produzindo a mesma coisa que ele fez por primeiro, que é fugir daquilo. O que a primeira coisa que Adão fez quando ele pecou? Foi lá para trás de um arbusto, assim, vou me esconder disso aí. Vou me esconder de Deus. E queridos, quando a gente permite que a natureza caída, ela afete o nosso interior, a gente faz a mesma coisa que Adão. A gente quer fugir. Então o que a gente mais vê hoje quase? É homens fugindo do trabalho. Ah, mas eles trabalham, mas pergunta se o homem trabalha em casa. Depois do trabalho, né? Que nem a gente fala brincando, né? As mulheres ficam desenchendo as paciências, né? Cada 6 meses tem que ficar pedindo de novo pra gente trocar, né? Aquela lâmpada. Ou arrumar a porta ali do armário que tá estragada. Não precisa tanto com essa frequência, né? Pede uma vez por ano, né? E a gente fica fugindo do trabalho, fugindo do esforço. Por quê? Porque a gente quer a preguiça. A gente quer ficar no bem bom. Queridos, você sabia que a nossa geração é a geração que menos trabalha? Dos últimos milênios? Nós estamos trabalhando cada vez menos. Nós estamos mais produtivos.
Nós fazemos muito mais, né, dentro das horas que a gente tem de trabalho. Isso é inegável, né? Fazemos 1000 vezes mais do que fazia antigamente. Mas em termos de horas trabalhadas, a nossa geração é o que está trabalhando menos. E se você vê alguns movimentos na Europa, tem um movimento que se chama Slow Europe, que é Europa devagar. O que é esse movimento? Diminuir a carga horária. Trabalhar, em vez de trabalhar todo dia, trabalha menos dias na semana. Em vez de trabalhar 8 horas por dia, trabalha só 6, né? E as empresas vão ter que se ajustando aí com essa nova rotina. A gente busca, queridos, constantemente a gente ficar de boa, né? Que é aquilo a gente fala, água fresca, sombra, é o que parece que a gente quer. Se a gente conversa aqui, principalmente com os brasileiros, os que estão chegando aí já numa idade, às vezes até já cedo hoje, né? Até com jovens se conversa. Qual que é o sonho da tua vida? Ah, o sonho da minha vida é se aposentar. Né? Tipo assim, não. Aí você fala pra gente até que trabalha um monte, e a pessoa entende um monte de finanças e de dinheiro, essas coisas assim. Você fala, mas por que você faz tudo isso? Não, porque eu quero ter a minha liberdade financeira, minha independência financeira. Por quê? Para chegar a um ponto, eu tenho tanto dinheiro guardado que eu posso ficar de boa. Quando a gente pensa, queridos, as coisas que a gente está desenvolvendo tecnologicamente, muitas delas é para deixar a gente mais de boa, né? É as máquinas que antes que você tinha que levar as coisas segurando na mão, um monte de tijolo daqui para lá. Hoje você tem um trator que você põe combustível lá, ele faz para você, né? E a gente sempre está procurando isso. Ele não é mais presidente da Microsoft, mas o Bill Gates ele tem uma frase muito famosa que ele falava assim: se você tiver uma tarefa muito difícil para você fazer, você contrata alguém muito preguiçoso, porque ele vai achar o caminho mais rápido para você fazer aquele negócio lá. E isso é verdade, queridos. Nós somos, por natureza, a nossa natureza é preguiçosa. A gente quer fazer cada vez menos, a gente não quer fazer mais. Se a gente descobre um jeito da gente trabalhar menos, a gente vai trabalhar menos, né? Antigamente, a mulherada, principalmente a mulherada, né? Dava conta lá dos filhos, ralava e trabalhava ali na roça, chegava em casa, lavava, limpava a casa, lavava a roupa de todo mundo. Meu, não tinha tempo para preguiça. Se você pensar, quem tinha ali parentes ou avós, né? Eu tenho bastante parente, hoje não mais tanto, né? Sitiantes, meu, eles não tinham descanso. Não tem fim de semana. Não tem feriado, não tem, né? Não tem férias. Tanto que, não sei se você sabe, você não tirar leite de uma vaca é crime, é maus tratos. Se deixar ela com o Uber estourando lá. É maus tratos aos animais, está dentro lá da cláusula. Então, assim, você não pode, nem se você estiver doente. Não, vou deixar a vaca estourando lá, não pode. Então, eu tinha uns tios meus muito queridos, eles falavam, a vida inteira deles não tinha férias, não tinha nada. Tinha que trabalhar. E a gente sempre está procurando fazer menos, trabalhar menos, né? Só que qual que é o objetivo da gente trabalhar menos? Muitas vezes é a gente querer ficar preguiçando menos, é mais. É a gente querer ficar mais tempo no sofá, é a gente querer ficar mais tempo, com tempo livre, ocioso mesmo. É a gente querer ficar vendo mais TV, mais Netflix, é a gente, né? A gente troca um trabalho pelo outro, né? Antes a gente trabalhava um monte para ganhar mais dinheiro, daí hoje você já está ganhando dinheiro, você trabalha um monte para ver os seriados, né? Aí tem gente ainda vendo seriados, ainda faz a lista dos seriados, é um trabalho mesmo, né? Você anota qual episódio você viu, qual que tá faltando, e vira um trabalho, quase. Trabalho do ócio. Só, queridos, a preguiça é uma reação do nosso corpo ao pecado. Do nosso corpo, né? Da nossa alma também, né? Ao pecado. Então o homem, ele passa a ter mais esforço no sustento e a mulher passa a ter mais esforço na maternidade. E quando a gente não entende com a mente de Cristo, que já restaurou todas as coisas, que já tirou o pecado do mundo, a gente quer viver daquele jeito. É o homem fugindo do trabalho, e do que a mulher foge? Da maternidade, queridos. Pensa comigo, uns tempos atrás, quantas mulheres você conhece que tinham preguiça de ter mais filho? Quantas famílias você conhece que têm preguiça de ter mais filho?
Parece que a geração que veio antes da gente entendia mais da graça do que nós. Tinham menos condições, menos recursos. O meu avô e a minha avó criaram 10 filhos, com pouquíssimo recurso. A minha mãe falava que o meu avô chegava com 2 balinhas, dividia entre 10 irmãos. A gente pegava a faquinha lá, iam lavar roupa no rio. Mas, queridos, em nenhum momento passava pela cabeça de ter preguiça de ter filho. Ah, porque filho dá trabalho, porque eu tenho que ficar acordando de noite. Queridos, e a minha avó ia para a roça também, fazia comida para todo mundo, acordava cedo para fazer comida para levar para a boia fria lá, né? Queridos, hoje a gente tá cheio de desculpa. E olha só como é que é engraçado, né? O Adão, quando ele pecou, ele se escondeu atrás de uma moita. E hoje, quando você vê a mulher, ela está se escondendo atrás de outras coisas também. De onde que a mulher se esconde? Daquilo que ela não foi amaldiçoada, do trabalho. Então tem mulher hoje, eu não estou falando que são só as mulheres. Tem muita mulher hoje que está se escondendo atrás do trabalho para não ter filho. Ah, mas você não quer ter filho por quê? Não, porque eu quero a minha carreira antes. Aí você dá um gás, carreira, estuda, faz carreira, não sei o quê. Começa a crescer nas empresas que você trabalha, vai subindo, vai subindo. Quando a pessoa vê, já está com 40 anos. Ixi, aí já começa a ficar complicada a gestação. Passou a vida, passou se escondendo atrás da moita e não quis ter mais filho. E tem homem também. Quer se esconder da paternidade. Aí a gente é bom de desculpa, né? Não, mas é muito caro ter filho. É muito caro ter filho. Não, mas eu não tenho tempo para ter filho mais. Não, é muito difícil. Aí é a melhor, né? Que um monte de crente usa, né? Do jeito que o mundo tá, eu vou ter que colocar um filho nesse mundo mal? Meu, pensa no raciocínio. Se o mundo tá tão ruim, a gente precisa botar um monte de filho crente nesse mundo aqui para melhorar o mundo. Não é o contrário. A gente aí, os crentes, tudo tendo um filho só, né? E o mundão lá tendo um monte de filho. Aí o que vai acontecer? Vão ganhar por WO. Tipo, vai faltar crente no mundo. Ah, pastor, tem que ter um monte de filho? Não. Não tem um número do quanto você tem que ter. Eu sou da linha que acha que você tem que ter quantos você consegue ter. Ah, pastor, mas e se... Queridos, o que a gente viu aqui faz 15 minutos antes? Deus não vai deixar faltar. Deus não vai deixar faltar. E, queridos, se a gente já tem o principal, que é a presença de Deus, a palavra de Deus em nós, queridos, todo o resto é resto. Tudo o resto é resto. Se a gente se dedicasse para os nossos filhos, né? Espiritualmente, o quanto a gente se dedica materialmente, financeiramente para eles, queridos, a vida deles seria outra. Mas a gente se esforça para colocar, para ter recursos para comprar roupa, para ter recurso para levar eles para o restaurante, para ter recurso para fazer uma viagem com eles, para ter recurso para colocar eles, às vezes, numa escola particular. Como se isso fosse o maior da vida. E a gente não tem essa mesma garra para colocar Deus dentro do coração deles. Acha difícil trazer o filho num culto jovem, num retiro. Não traz o filho. Queridos, se você fica falando que não ter filho é porque está muito caro, você está duvidando da capacidade de Deus de colocar mais recursos na tua vida. E em segundo lugar, você está duvidando da tua própria capacidade de trabalhar. Se você fala que não quer mais ter filho porque você não aguenta o teu corpo, queridos, você está duvidando da capacidade de Deus de reinventar você. De refazer o teu corpo, fazer o teu corpo novo, com novos hábitos. Quando a gente vai olhar, queridos, o cerne disso, a gente encontra muitas vezes a idolatria do eu. Porque eu não quero alguém me atrapalhando. Eu não quero alguém tirando meu tempo. Queridos, hoje não é sobre filhos, tá? A mensagem. Só estou dando um exemplo, que muitas vezes a gente se esconde. E uma frase que eu gosto muito é que quem é bom de desculpa normalmente não é bom de trabalho. A parábola dos talentos fala isso.
quando aquele senhor distribuiu aqueles talentos para aquelas pessoas, né, o que recebeu 5, o que recebeu 2, eles foram imediatamente trabalhar. E o que recebeu 1 talento, ele também foi trabalhar, eu descobri isso. Só que ele não foi trabalhar na multiplicação, ele foi trabalhar na desculpa que ele ia dar. Ele foi ralar, e falou, deixa eu pensar na melhor desculpa que eu vou dar para o meu senhor quando ele voltar. Queridos, a gente não pode deixar a preguiça tomar conta do nosso coração. Não podemos, queridos. A preguiça, queridos, é uma afronta a Deus. A preguiça, queridos, é uma afronta ao caráter de Deus. A preguiça é uma afronta ao motivo de Deus ter nos criado. Por isso que é uma coisa tão detestável. A preguiça, queridos, quando a gente olha no livro de Provérbios, ela tem a capacidade de desfigurar um ser humano. Deixar ele parecido com um monstro. A preguiça faz isso, queridos. A preguiça é tão ridícula, do ponto de vista bíblico, que a própria Bíblia, ela fala assim, olha para a formiga, olha para um bichinho que deve ter 1 neurônio. Olha para ele ali, para a formiguinha. Ela está fazendo melhor que você. Está fazendo melhor que você. Então, queridos, quando a gente bota no nosso coração lutar contra a preguiça, a gente tem que entender que a gente está lutando pela santidade. Lutar contra a preguiça é lutar por uma vida mais santa. Lutar contra a preguiça é lutar por uma vida mais produtiva para Deus. E a preguiça, queridos, ela destrói tudo que toca. Você ouviu falar daquela história lá, uma fábula, né, um mito lá do toque de Midas? Não. Acho que era um rei, não lembro o que era, que tudo que ele encostava virava ouro, né? Querido, a preguiça é o contrário daquilo. Tudo que aqueles dedos podres da preguiça encosta, aquilo arrebenta. Destrói, apodrece. Encostou nessa água aqui, já era. Tá, ficou fedendo aqui, igual água suja. Encostou naquela maçãzinha bonitinha, aquele dedinho com aquela unha comprida, tipo aquela dedo de bruxa assim. Aquela maçã começa a apodrecer, apodrecer, apodrecer. Não presta para mais nada. A preguiça, ela traz a ruína onde ela está. Então a primeira pergunta que eu queria fazer para você hoje é, dá uma observada assim, né, passando de avião aí pela tua vida. Dá uma olhada onde é que você está percebendo algum tipo de ruína, algum tipo de estrago, onde que está alguma coisa quebrada, né, na tua vida, nas tuas coisas. Você pode ver que vai ter a preguiça por perto, passando ali. Vai meter o dedinho sujo dela ali. A preguiça, queridos, ela destrói as tuas finanças. Provérbios 10:4 diz o seguinte: quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. O contrário da preguiça é a diligência. Quando você lê na Bíblia preguiça ou negligente, é a mesma coisa, né? Negligente é a pessoa que está ignorando a situação. Eu estou vendo aqui que está estragada essa caixa aqui, eu estou ignorando ela. Estou sendo negligente. Estou vendo que o meu filho está indo mal na escola, estou ignorando a situação, estou sendo preguiçoso. O que a preguiça faz com você? Vai te empobrecer. Ela vai te empobrecer. Então, queridos, nessa hora, a gente tem que colocar a mão aqui na nossa consciência, no nosso coração, entender que muito da pobreza que a gente vive, da miséria ou da falta de recursos, foi a gente mesmo que fez, através da preguiça. Aí a minha pergunta é, quantos de nós sabemos quanto ganhamos e quanto gastamos com o nosso dinheiro? Quantos de nós a gente sabe onde são os maiores gastos que a gente tem? Quantos de nós sabe quanto que a gente gosta só de assinatura de coisa digital? Netflix, Prime Video e afins. Queridos, a gente vai vivendo, a gente aprendeu como brasileiro a ir levando. E levando. Aí, isso eu percebi algo na minha vida, já há muitos anos. Queridos, pensa uma pessoa, aí você entende por que Deus vai colocando a gente em alguns caminhos.
Queridos, hoje eu entendo razoavelmente bastante sobre finanças. Só que finanças, queridos, é o negócio que me fazia passar mal. A Ag sabe. Principalmente no início do casamento. Queridos, eu não aguentava ver eu pagar uma conta. Tanto que a Agnes teve de uma situação emergencial, ela teve que assumir as finanças da casa, no sentido de fazer os pagamentos, só porque eu não aguentava ver o dinheiro saindo, que ele me fazia mal. Fazia mal. Aí o que eu prefiro fazer? Igualzinho Adão, se esconde atrás do arbusto. Sabe aquela coisa lá, o avestruz, enfia a cabeça ali no chão, vou fingir que não está acontecendo. Aí quando a Agnes falava, gastamos X no cartão, eu falei, meu Deus, aí eu já ficava mal de novo. Cris, eu tive que trabalhar isso no coração. Como que eu trabalhei isso no coração? Vencendo a preguiça. Vencendo a preguiça do mal-estar. Porque eu sabia que a partir do momento que eu começasse a mexer com o número, eu ia começar a me dar mal-estar de novo. E quando viesse uma situação emergencial, aquilo me dava mal-estar de novo. E eu tive que vencer isso. Com a graça de Deus, estou conseguindo. É anos. É tão destruído essa parte da minha vida. Está demorando anos para Deus consertar. Mas estou no caminho. Estou no caminho. O pecado é assim, queridos. O pecado, eu gosto de imaginar que o pecado é um quadro que você pega Teolinda, aquele foto que você fez de book, né? Falar, o pessoal das antigas lembra disso, né? Book. Aí tem aquele vidro, aí você pega o teu quadro, assim o que o pecado fez, ele quebrou ele no chão. Aí quando você levanta o teu quadro, ele quebrou tudo de um jeito. Se a gente quebrasse o quadro, todo mundo aqui, cada um quebra de um jeito. Isso é o pecado. Então tem coisa na minha vida que está muito quebrado. Muito. Só que tem coisa na minha vida que o pecado não quebrou tanto. Graças a Deus. Aí o que acontece? Deus, pela bondade, pela infinita sabedoria, ele usa aquilo que não está tão quebrado na minha vida, para abençoar o Fabinho. E o Fabinho, que tem aquela área que não está tão quebrada, usa para me abençoar. E quando a gente monta aí, todo mundo pegando o quadro de todo mundo, talvez a gente consiga uma imagem de Jesus quase perfeita. Não vai ser igual. Mas é quase. A gente vai somando. Ó, minha parte não está quebradinha essa aqui. E a tua? A gente vai somando. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Então, queridos, a gente precisa vencer a preguiça. Ah, pastor, mas é muito difícil. Eu sei que é. Eu tinha quase ânsia de vômito. Eu sei que é chato, mas melhora. Então, queridos, não tem desculpa. Porque sabe quem que é o único prejudicado que vai ser se você não aprender sobre finanças? É você, querido. Você e sua família. E a gente vai ver mais para frente que é os outros à tua volta também. O que mais vai se beneficiar de você aprender a lidar com finanças vai ser você. Vai ser você. Só que tem que vencer a preguiça. Né? Ah, pastor, mas eu não posso pagar para alguém fazer? Posso, cara. Só que é quase que nem você se esconder atrás da moita ali. Porque a partir do momento que aquela pessoa que você está pagando faltar, cometer algum erro, você vai estar lá exposto de novo. Então, como que começamos a resolver lá em casa a parte de finanças? Foi muito espiritual. Muito espiritual. Eu cheguei para a Agnes assim, estava na cozinha. Agnes, vamos começar a guardar dinheiro? Foi desse jeito. Ela falou, vamos. Falei, então tá bom. Aí eu comecei a fazer o que precisa fazer certo. A gente pega as finanças. Primeira coisa que faz, a gente tira lá o dízimo, né? Tira a parte que a gente é devida a Deus. Queridos, a primeira coisa é guardar dinheiro. Você vive com o que sobra. Primeira coisa. Queridos, a gente começou a ir bem melhor. Hoje a gente tem uma tranquilidade financeira um pouquinho maior, justamente porque a gente deu um chute na preguiça. Quando a gente passou por uma situação difícil, na academia, na pandemia, queridos, muito do que nos ajudou foi a disciplina financeira que a gente tinha. Obviamente foi muita mão de Deus ali, mas muito. A gente tinha acabado de assumir a gente comprou os equipamentos de musculação para academia em 36 vezes. Bom, não vou falar valores aqui, mas assim, era uma parcela muito alta, parcela mais alta que a gente já tinha feito. Muito mais alta que parcela de casa, de carro, de qualquer coisa. E a gente pagou 4 meses, não, pagamos 6 meses, entrou a pandemia. Metade dos alunos cancelaram a matrícula. Queridos, foram tempos difíceis. Mas a gente percebeu como Deus já vinha nos treinando desde lá. Então pensa, queridos, hoje eu mexo com as finanças da academia, eu que tinha ojeriza de lidar com finanças, hoje eu trabalho com finanças com um volume bem maior do que eu trabalhava na família. E hoje eu consigo lidar. Às vezes eu ainda passo mal um pouquinho,
A Agnes daí aguenta, segura as pontas ali, eu dou uma reclamada, mas aí depois a gente... Queridos, se a gente não cuida das nossas finanças, o dedinho da preguiça ali deve estar comendo tudo. E talvez você tenha a sorte, queridos, a graça de ter um salário alto. Porque o salário alto, queridos, ele maqueia muita coisa. Ele maqueia muita idolatria. Um salário alto, ele pode maquiar muita preguiça. Ele pode maquiar muito egoísmo, né? Porque a pessoa que tem o salário alto, para ela dar o dízimo não é tão difícil. Então ela não sente, né? É a mesma coisa, se pensar no Antigo Testamento, a pessoa lá tinha 1000 bois lá. Você dá um boi para Deus é muito. Agora a pessoa que só tem uns 5 boizinhos, aí na hora de dar um boi para Deus ali, aí ela pega, aí vira um sacrifício mesmo. Então quando a gente tem um salário mais alto, a idolatria ela fica maquiada, queridos. Ela fica escondidinha. Aí o que o Deus, o nosso Deus que é um pai amoroso, o que ele vai fazer com uma pessoa que tem um salário alto, que está pecando na idolatria? Tira o salário dela. Tira o salário. Por quê? Se deixa aquele salário, o pecado não vai embora. Eu preciso revelar o pecado. Então tira o salário que vai revelar o pecado, a pessoa vai poder se arrepender. Agora, bola para frente. Às vezes o salário vem bem maior. Os finanças, os recursos vêm bem mais. Só que, o que eu tenho aprendido esses últimos meses? Eles não podem deixar virar uma bagunceira. Resolve antes. Resolve antes. A gente tem aquela tendência de ir no médico, né? Só quando tá tudo ruim já, né? Tá tudo... Não, começou a dar sinal, já resolve antes. Resolve a mesma coisa finanças. Opa, comecei a perder o controle ali, tô vendo que tá uma bagunça. Você sabe quando tá uma bagunça? Eu resolve antes. Aí você vai ver que você vai ter que fazer algum sacrifício, vai ter que cortar algumas coisas, né? Você vai ter que ver que tem... Você está, às vezes, se colocando no altar, ao invés de colocar Deus no altar. Vai ter que mexer nas estruturas. Mas acredite, se isso está acontecendo na tua vida, é porque Deus é um pai amoroso. Se Ele está apertando você nas finanças, é porque Ele é um pai amoroso. E para Ele, queridos, é muito, mas muito, muito, muito mais interessante ver uma pessoa andando em santidade do que uma pessoa com o bolso cheio. Jó, quando a gente olha a história de Jó no Antigo Testamento, queridos, Você sabia que Jó, ele sofreu porque ele era justo? A gente costuma falar que Jó, ele sofreu apesar de ser justo. Como assim? Tipo, não, o Caio é uma pessoa justa. E mesmo ele sendo justo, ele sofreu. No caso de Jó foi o contrário. Justamente porque Jó era justo é que ele sofreu. Então tem coisa na nossa vida que vai ser assim. Justamente porque a gente é filho de Deus, a gente vai sofrer. Por quê? Era muito mais interessante para Jó chegar lá no fim de Jó, do livro de Jó, e ele falar assim: hoje eu conheço a Deus. Não só de ouvir falar, eu conheço a Deus. Isso vale muito mais do que todos os milhões que Jó tinha na época. Vale mais do que a família, que as filhas que ele tinha, que os amigos. Só que o único que pode produzir isso é o próprio Deus. Ninguém tem esse discernimento espiritual para saber que eu preciso levar o Fabinho até tal ponto, até tal ponto, até tal ponto, para chegar ao ponto de ele falar assim: hoje eu conheço Deus. E para isso eu tirar tudo da vida. Nenhum ser humano consegue fazer isso. Só o nosso Deus. Então, se Deus está fazendo você passar ali pela olaria que a gente fala, está mexendo no vaso de barro de novo, queridos, fique feliz. Fique feliz. Deus está querendo te levar para um lugar onde você vai conhecer Ele mais. E, queridos, não existe folha de pagamento, não existe investimento, não existe conta bancária que supere a alegria e a profundidade que é você conhecer a Deus. Deus, ele leva os seus filhos aos limites para que a gente possa conhecer Ele melhor. E isso só acontece, queridos, com o filho. Isso só acontece com o filho. Onde o pai tem liberdade. E aquele filho ainda que o pai sabe que ele pode fazer. Eu sei que eu posso fazer isso com o Fabinho. Eu sei que eu posso fazer com a Tânia. Então, queridos, as finanças,
é um lugar onde o dedinho da preguiça, ele pode apodrecer tudo. Queridos, outro lugar que Provérbios fala são nos patrimônio, o nosso patrimônio nos bens materiais. É Provérbios não, né? Eclesiastes 10 e 18. Olha lá. Por causa da preguiça, o teto desaba e por causa dos braços cruzados, a casa tem goteiras. É meio óbvio isso, né? Se você fica sem fazer nada, as coisas começam a estragar. O que a gente precisa fazer para o templo aqui da igreja ficar sujo? Não tem que fazer nada. Ele vai ficar sujo. Né? Ele vai estragar. O que a gente precisa fazer para as lâmpadas aqui estragarem? Só não fazer nada. Vai estragar. O que você precisa fazer com a tua casa para ela começar a ruir? Nada. Uma hora, aquele negocinho que prende lá, o preguinho que prende o telhado ali, né? Quem tem aquelas telhas de Eternite, vai secar, vai começar a dar goteira. É só você não ir arrumar. Vai começar a dar goteira, vai começar a cair o reboco das paredes, né? Vai começar a estragar, queridos. Quando a gente deixa de fazer a manutenção, quando a gente deixa de colocar a nossa mão, que esse é um dos nossos propósitos, botar ordem nas coisas, as coisas começam a estragar. Isso vai consumir nosso patrimônio, vai consumir os nossos bens. Queridos, e muito do que a gente empobrece é porque a gente não faz a manutenção. É porque a gente não cuida do jeito que deveria cuidar. E a gente pode pegar essa mesma ideia aqui para a gente trazer para outros princípios. Tudo onde você não coloca sua mão começa a estragar, querido. Tem uma coisa que eu e a Agnes a gente aprendeu, eu acredito que foi intuitivamente, não foi uma coisa assim que a gente, nossa, vamos estudar sobre isso. Mas com a graça de Deus, parece que Deus depositou no nosso coração sem a gente saber. Queridos, eu e a pastora Agnes, a gente nunca teve preguiça de consertar o nosso relacionamento. Nós nunca tivemos preguiça. Queridos, quando a gente se desentendia, a gente ficava até 3 da manhã. Tinha dias que ficava até 4 da manhã, conversando, chorando, mas a gente ia e resolvia o nosso problema. E resolvia o nosso problema. O nosso casamento, ele não é isento de problemas. O nosso relacionamento, a gente tem preguiça num monte de outras coisas, mas um monte, querido. A lista é enorme. Mas de consertar o nosso relacionamento, acho que a gente pode dizer que a gente não tem preguiça. Então, queridos, a gente não deixou o dedinho da preguiça tocar o nosso casamento. Tá? E eu estou falando assim, não é orgulho, é a graça de Deus. A gente aprendeu sem querer isso aí. Mas a gente tinha esse costume, e tem esse costume. Então, toda vez a gente precisa conversar, que é uma conversa difícil, que é uma coisa que vai doer, vai machucar, queridos. Primeira coisa, a gente nunca deixou de conversar. Nunca vamos daquele, vamos jogar para baixo do tapete. Queridos, a gente sempre sentou e conversava. Às vezes a gente ficava em pé no corredor, que a conversa surgia no corredor de casa lá. Aí ficava, não, mas você não sei o quê, não, mas veja bem, eu fiz por causa disso, não. Quando via, tinha passado 2, às vezes 3 horas, conversando em pé no corredor. Mas resolvia, queridos. A Bíblia ela fala sobre isso. A gente não pode dormir, os casais, não pode botar a cabeça na cama sem resolver as tretas. Não deixa, porque isso daí é preguiça. É preguiça. E o que acontece quando você deixa a preguiça tocar no teu relacionamento? Vai ruir. Ele vai ruir. Então, queridos, se você está nesse estágio, que você não está conversando com o seu cônjuge, isso aqui é um alerta vermelho. É um alerta vermelho. Resolva isso hoje. Tem um seriado que eu e a pastora a gente gosta de ver muito, de comédia americano. E nesse seriado conta a história lá de um escritório, assim, dos funcionários do escritório lá. E tem um casal, que é o casal, tipo o casal bonitinho de seriado. Que todo mundo torcia para eles ficar junto e tal, aquela coisa lá. Eles se dão super bem, ele ama ela respeita ele e tal. Aí acontece que ele começa a trabalhar numa outra cidade e o relacionamento deles começa a ficar meio abalado, assim, né? Aí toda vez que eles se encontravam, eles brigavam. Aí para eles não brigar, o que eles começaram a fazer? Começaram a parar de conversar. Não entrar nos assuntos difíceis. E o casamento deles estava caminhando para o divórcio.
E você percebia, né? A série foi contando isso, caminhando pro divórcio. Aí chegou um dia que ele ia voltar para a cidade onde é que ele estava trabalhando e eles iam se despedir. Daí se despedir daquele jeito bem frio. Só que daí, a mulher, do caso, ela falou assim, eu acho que você deveria ir para casa hoje. Aí ele só responde assim, eu acho que eu não deveria ir para casa. Porque se eu for para casa, a gente vai brigar. Aí ela fala para ele assim, mas eu acho que a gente tinha que brigar. E queridos, a gente fica evitando briga no casamento, só que quando a gente evita briga, quando a gente evita conversa difícil, a gente deixa a preguiça tomar conta. E às vezes a gente acha que está fazendo um bem, quando a gente não tem uma conversa difícil, na verdade a gente está agindo para destruir o casamento, para destruir a família. Quando você não está tendo uma conversa difícil com o teu filho, quando não tem uma conversa difícil com um irmão da igreja, onde precisa haver o perdão, o conserto, você está sendo um agente ativo nas mãos de Satanás para destruir esse relacionamento. Então, queridos, a gente tem essa ideia de que a preguiça, ela é só... só eu estou sendo afetado pela preguiça. Eu só estou aqui na minha, meu sofazão, não está acontecendo nada. Queridos, você ser omisso através da preguiça é você ser ativo junto com a preguiça. A sua omissão dá força para a preguiça. É como se você estivesse incentivando, colocando energia na preguiça. E ela vai começar a destruir tudo que ela toca. Queridos, eu não vou ler todos os versículos aqui, senão vai ficar longo. Provérbios, também ele fala aqui que como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aquele quem envia ele. Se você acha que a sua preguiça afeta só a sua vida, esse texto aqui já fala que não. A preguiça está afetando quem enviou. O chefe ali. A sua preguiça está afetando a empresa do teu chefe. A sua preguiça no trabalho está corroendo as finanças do teu chefe. O que você acha? Como que você se sente quando você pensa isso? Toda vez que você fica enrolando no trabalho, toda vez que você está não fazendo aquilo que você tinha que fazer, toda vez que foi te dado uma tarefa, às vezes inclusive aqui na igreja, você fazer de forma negligente, fazer de forma mal feita, você está prejudicando. Não só a sua vida, mas está prejudicando os outros à sua volta. Como vinagre ali no dente ardido, que é a fumaça, né? Outro dia eu fui fazer um churrasco lá em casa, faltou carvão, eu fui, nossa, pior decisão da minha vida. Eu fui queimar pinos, Catuí, pensa. O Catuí já assim. Eu tinha uns pedaços de pinos lá em casa, falei, vai isso aqui mesmo. Nossa, cara, não aguentava lá tentando fazer carne, isso aqui ardendo o olho. Aí eu ficava meio de longe, assim, aí os meninos acharam massa, né? Aquela fumaceira toda, né? Aí você pensa, aquele lance você não conseguia enxergar direito, isso aqui é o preguiçoso, cara. Pra quem mandou ele, pro chefe dele, o preguiçoso é aquele, né? Quem é chefe aí, quem é patrão, quem é gerente, sabe como é que é. Quando você tem um funcionário que é preguiçoso. Você tem que ficar mandando, cara, fazer, velho, é vinagre no dente, é espirrar ali. E aquilo irrita, cara. Eles falam, meu, que coisa. E ele vai corroendo o que está em volta. Em Amós, queridos, Deus ele foi muito duro com os sacerdotes, ali de Amós, que seriam os equivalentes aos pastores hoje aqui. Por quê? Porque os sacerdotes estavam no bem bom. Estavam no bem bom ali. Tipo, curtindo, falando assim, estavam usando os melhores óleos para passar no corpo e comendo as melhores coisas, enquanto o povo estava padecendo. Os sacerdotes deixaram de fazer o trabalho dele e começou a afetar a preguiça dos sacerdotes, começou a afetar o povo. Aí isso é para nós pastores aqui. Toda vez que a gente é preguiçoso na obra, toda vez que a gente é preguiçoso com o que Deus nos deu aqui, afeta quem está vindo para a igreja. A nossa preguiça começa... Então é tipo um câncer que vai se espalhando assim, vai afetando, vai danificando, é tipo um fungo. Vai machucando, vai deixando todo mundo ali com tosse, com não sei o quê. Afeta, queridos. Eu tenho um conhecido meu que ele está há muitos anos sem um emprego fixo. E está dependendo da mãe.
Aí, quando eu cheguei pra ele, eu falei assim, mas você acha que esse teu comportamento aí não tá afetando a tua mãe? Ele, não. Eu falei, mas quase toda vez que eu falo com ela quase chora de dor que ela sente por ver você desse jeito. Aí, na hora que eu falei isso pra ele, ele só deu aquela olhada assim. Por quê? A preguiça dele tá afetando a própria mãe. Quanta mãe a gente não conhece aqui que às vezes tem gastrite, tem úlcera no estômago por causa de filho, cara. Preguiçoso. Eu não estou falando de preguiçoso trabalho, é preguiçoso até nos estudos, preguiçoso qualquer coisa. Hoje, cara, o lance da preguiça está tão cúmulo que as crianças estão com preguiça de jogar videogame. Vocês já perceberam isso? É mais fácil as crianças ver o outro jogar no YouTube. Meu, tem preguiça de pegar o controle e tentar passar de fase, porque é um trabalho jogar, não é? Olha lá, todos os homens ali, ó. Vou falar amém agora, né? É quase um trabalho jogar, porque você tá com o teu bonequinho lá, aí você tenta passar de fase, chega do chefão, você morre. Aí o que você tenta fazer? Você tem que fazer de novo, passar toda a fase de novo, chega lá, meu, é o tipo, é exaustivo, assim, se você for pensar. Aí o que é mais fácil? É mais fácil eu ver alguém que já fez todo esse trabalho no YouTube, eu só fico vendo ele jogar. Queridos, a preguiça ela vai corroendo tudo. E a preguiça ela corrói o nosso relacionamento com Deus. Josué 18, 1 a 3. Nem precisa abrir. Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló e ali armaram a tenda do encontro. E a terra estava sujeita diante deles. 7 tribos dos filhos de Israel ainda não tinham recebido a sua herança. Então tinha 12 tribos de Israel. 7 delas estavam sem receber a sua herança. Aí o que você pensa assim? Ô Deus, cadê minha herança? Olha lá, a bronca que Josué deu. Então Josué disse aos filhos de Israel: até quando vocês vão ter preguiça de entrar e tomar a posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, deu a vocês? A herança já estava lá. Eles não estavam usufruindo da herança por preguiça. Por preguiça. Ah, mas eu tenho que ir lá, ver a terra, vai ter inimigos. Ai, vai ter luta. Sei lá o que tinha naquela época lá. Por preguiça. Preferia ficar sem usufruir a herança por preguiça. A preguiça começou a corroer o relacionamento deles com Deus. Da mesma maneira a gente, queridos. Ah, mas vim na terça de oração. Ah, orando, cara. Aí chega no domingo. Ah, domingo, tá chovendo, não sei o quê. Queridos, a preguiça vai acabar com a sua vida. Se já não acabou. Ah, mas ler um capítulo da Bíblia por dia. Ah, mas fazer os cursos da igreja. Ai, velho. 3 meses de curso, cara. Ah, não sei o quê. Cara, é um esforço. A vida com Deus é um esforço. É um trabalho. A vida com Deus é um trabalho. E se a gente quer ter algo com Deus, a gente precisa ir ao encontro dele. Isso é trabalhoso. Trabalhoso no sentido, gera trabalho. Uma analogia que eu gosto bastante é mais ou menos assim. Você está dentro de casa, você está com frio. Está morrendo de frio. Aqui em Paranavaí é difícil imaginar. Imagine, né? Você está com muito frio dentro da sua casa. E está lá o sol rachando lá fora. O que você tem que fazer para você se esquentar? Você tem que sair da sua casa e você tem que se expor ao sol, né? Agora, não seria estupidez você falar que foi você mesmo que se esquentou? Meu, seria ridículo, né? Claro que não, foi o sol que te esquentou. Só que você se expôs ao sol. O nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. Foi você que se auto-transformou? Foi você que se auto-mudou o seu caráter? Foi você que se auto-realizou as grandes coisas da sua vida? Não! Só que a tua exposição ao sol foi o que proporcionou isso. O mérito é todo do sol. O mérito é todo de Deus Pai. Ele fez todo o trabalho. A gente só precisa se expor. Isso é graça. Então, se a gente for ver sobre os caminhos da graça, é exatamente isso. É a gente se expor à luz. Só que para a gente se expor à luz, tem que sair de casa. Isso não é legalismo. Isso é só questão de lógica. Para a gente se expor à luz, precisa ler a Bíblia, precisa orar. Para a gente se expor à luz, precisa confessar pecado. Precisa andar junto, né? Ser pastoreado, grupo familiar. Tem que fazer. Então não adianta você querer. Então, assim, lembra que o preguiçoso é bom desculpa, não é bom trabalho?
Aí você vê alguém como Luciano Subirá, algum pastor de mais expressão, assim, nossa, é muita graça sobre a vida dele. Cara, se você conversa um pouquinho com o Luciano Subirá, a diversão dele era maratonar a Bíblia. Eu lembro tem um livro dele, eu acho que é Até que Nada Mais Importe. Ele fala que uma vez virou o ano, ele queria ler em tempo recorde a Bíblia. Diz que ele leu em 8 dias. Aí diz que ele estava, né, leu em 8 dias a Bíblia, diz que ele estava bombando, nossa, que mais, não sei o quê. Aí quando ele vai conversar com Deus lá, ele, então, quando que você vai me buscar mesmo, assim, de verdade? Aí é o tema do livro, né? Porque daí é justamente essa. Quem não leu, leia. É muito bom o livro. Porque daí o tema, até que nada mais importe, é isso. A gente buscar a Deus até que nada mais importe. Não é por causa de recorde, não é por causa de tantos dias, é por causa dele, né? Então, a nossa preguiça, ela afeta o nosso relacionamento com Deus. E, queridos, a preguiça, ela pode vir também por um outro motivo. Ela pode vir por falta de graça ou esperança. E esse é um ponto que eu queria que você pegasse com bastante carinho. Queridos, quando eu falo sobre a questão de filhos, quando eu falo a questão de casamento, eu não quero ser ignorante a respeito das dificuldades que os casamentos têm. Talvez, que nem eu falei, o meu casamento da Agnes talvez não teve nenhum problemão. Não passamos por nenhum adultério, por nenhuma questão super complicada. O Agnes não tem um passado complicado, namorou um monte de homem diferente, eu não namorei um monte de mulher. Então, assim, são coisas que já facilitam. Só que eu sei que tem casamentos muito mais difíceis. Muito mais difíceis. E o que acontece, queridos? Parece que conforme você vai caminhando e você vai se cansando, parece que aquela visão que você tem de Deus, a esperança, parece que aquilo vai se desvanecendo. E aquela imagem que você tinha de um casamento nos moldes bíblicos, de um filho que busca Deus, parece que aquela imagem vai se desvanecendo. E o que isso é na Bíblia? É quando a esperança vai indo embora, queridos. A esperança vai indo embora. E o que acontece? De repente você desiste. Queridos, a gente não desiste porque a gente está cansado. A gente usa o termo cansado, né? Eu cansei do meu casamento, cansei da minha esposa, cansei dos meus filhos. Queridos, a gente não desiste porque a gente cansou. Porque se fosse porque cansou, a gente tira férias, a gente dorme, está inteiro de novo. A gente desiste, queridos, porque a gente perde a visão. A gente perde a esperança. E, queridos, eu sei que tem casamentos que às vezes está arrastando por 30 anos. Dificuldade, não está entendendo. Mas, queridos, não desista. Você só vai desistir quando você parar de ter a visão no lugar certo. Quando que foi que o apóstolo Pedro começou a afundar? Quando ele estava andando sobre as águas. Quando ele parou de olhar para Jesus. A partir do momento que ele olha para as circunstâncias, ele não está olhando para Jesus, queridos, as circunstâncias começam a afogar ele. É o momento que ele perde a esperança. E quando ele perde a esperança, aquilo começa a ruir. A nossa caminhada, o nosso casamento, a gente está, ou nossa relação com os filhos, a nossa jornada de fé pessoal com Deus. Queridos, nós estamos andando sobre as águas. Nós estamos fazendo o impossível. Nós estamos andando no sobrenatural. Mas a única coisa que nos mantém no lugar é se a gente olhar para Jesus. É a única coisa que vai nos manter no lugar. Se a gente começa a olhar para o lado, mas o meu marido faz não sei o quê, porque ele bebe, porque não sei o quê, porque tal. Mas a minha esposa, tinha aquela goteira que a Bíblia fala, que fica pingando, e não sei o quê, ela fica me enchendo as paciências. Queridos, não pare de olhar para Jesus. Não pare. Pastor, mas meu filho não quer saber de Deus. Queridos, não pare de olhar para Jesus. Não pare de olhar para Jesus. Mas aquele meu colega de trabalho, o meu chefe. Queridos, não pare de olhar para Jesus. Mas o meu ministério. Graças a Deus, o pastor Fabinho e a Tânia, eles não pararam de olhar para Jesus. Porque quando eles estavam lá em Nova Esperança, teve um culto que vocês fizeram só para a família de vocês. Queridos, pensa, você fazia grupo familiar, vinha um monte de gente, umas 20, 30 pessoas, acho que era, né? A média. Aí vamos abrir a igreja? Vamos. Abre a igreja lá na Nova Esperança, começa as pessoas a ir embora. Embora. De repente tinha um culto que só tava eles lá. O Vinícius tocando para a família, o Fabinho pregando para a família. Queridos, as circunstâncias começam a afogar.
O que o Fabinho podia falar? Eu, cara, não nasci para isso não, eu nasci para vender carro. Ah, ficar aqui, meu, pagando conta da igreja, o pessoal sumindo, o pessoal não querendo nada com nada. Queridos, eles podiam ter desistido. Mas a questão é não parar de olhar para Jesus. Por que a gente está fazendo aquilo? A gente não está fazendo por uma igreja cheia. A gente não está fazendo para ver se está aqui lotado. Queridos, você sabia disso? Né? Talvez você não sabe. A gente não faz o que a gente faz aqui na Caminho Vivo para ver as cadeiras cheias. Não é essa a motivação. Porque se fosse para ver cadeira cheia, se a gente trouxer um cantor de sertanejo, é mais fácil, né? Ou, tá bom, não vamos trazer de sertanejo, vamos ser crente, né? Vamos trazer um cantor crente aqui, né? Ou um Gabriela Rocha lá. Vamos trazer aqui, pronto, encheu. Não, queridos, a gente faz para glorificar a Deus. Se não tiver uma alma viva aqui, a gente vai continuar glorificando a Deus ainda. Talvez a gente vai ter que mudar os moldes como a gente glorifica a Deus. Mas o motivo, queridos, da nossa vida é glorificar a Deus. E isso é a nossa visão. Eu nasci para glorificar a Deus. No meu trabalho, no meu ministério, na minha família. Eu nasci para glorificar a Deus. Se a casa está cheia, se a casa está vazia, se tem dinheiro na conta, se não tem, eu vou continuar glorificando a Deus. É a visão, queridos. É a visão. Você não resolve o problema fazendo anúncio ali da igreja. Você não resolve esse problema do teu ministério, da tua vida. O problema, você resolve quando você mantém os olhos em Jesus. Então o que acontece? Quando a gente começa a deixar de olhar para Jesus, a gente deixa que a preguiça comece a tomar conta. Ah, quer saber, meu? Ó, se a gente for pensar, se eu não vim para a igreja, eu não tenho grupo familiar para cuidar, eu não tenho terça de oração, eu não tenho domingo, eu não tenho que ficar preparando mensagem, meu. Eu troco isso aqui tudo por trabalho, eu fico rico. Não é. É mais fácil, claro que é mais fácil. Você vai ter um monte de tempo livre a mais se você quer a preguiça na tua vida. Agora, se você quer lutar pela santidade, você tem que dar um chute na preguiça. É tipo chutar os ídolos mesmo, né? Então, queridos, não desista. O teu casamento ainda pode ser um casamento abençoado. Ele ainda pode. Ah, pastor, mas se chegar lá no fim da vida, eu tiver tido luta a vida inteira com o meu casamento. Queridos, vai valer a pena ainda. Ah, mas eu nunca fui aquele casamento bonitinho daquele casal, queridos. Vai valer a pena. Porque a eternidade, queridos, vale qualquer coisa que a gente passa aqui. Essa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Queridos, nada se compara a uma vida eterna do lado do nosso Salvador. Ah, pastor, mas você está querendo dizer que eu vou para o inferno? Não. Eu estou querendo dizer que lá, na eternidade, vão ter níveis diferentes, vão ter galardões diferentes, vão ter recompensas diferentes. Tudo vai ser de acordo com a maneira como a gente viveu aqui. Ah, parece injusto. Cara, meu olhar humano parece também. Mas é o que a Bíblia diz. E deixa eu falar, para você que curte uma preguiça, no céu vai ter trabalho, hein? Você lembra qual que foi? Tem a parábola análoga ali dos 10 talentos, é a das 10 minas. Qual que foi a recompensa? Você ser governador sobre um monte de cidade. Vai ter trabalho, queridos. Você vê, a gente está tão viciado, a gente idolatra tanta preguiça, que qual que é a visão do céu que a gente tem? Ei, tem que fazer nada por toda a eternidade. Ó, para quem gosta de filosofia, tem um seriado que se chama The Good Place. Eu acho que em português, você sabe como é que é, Caio? Good Place? O bom lugar, não sei. Ele fala muito sobre filosofia, sobre ética. Aí eles fazem essa ideia de que as pessoas elas morrem ou elas vão para o céu ou vão para o inferno. Então assim, é tudo uma grande caricatura, digamos assim, né? Só que lá é interessante porque eles exploram essa ideia desse céu que as pessoas não fazem nada. Que elas têm tudo do bom e do melhor, que elas têm as melhores comidas. Sabe o que acontece com as pessoas lá? Aí estão os melhores filósofos. Eles estão todo mundo burro, cara. Porque não precisa usar a cabeça. Aí eles não conseguem fazer conta mais, tá todo mundo meio bobão, assim. E a gente tem essa ideia de céu, queridos. Não é. No céu a gente vai trabalhar. Se Deus criou o homem para trabalhar, por que ia ser diferente no céu? Então, queridos, bora arregaçar a manga. Né? Sacudir a poeira. Então, queridos, não desista do seu casamento e nem dos seus filhos. Amém? Então, eu queria convidar vocês a se colocar em pé, por gentileza.
Queridos, quem é bom de desculpa, não é bom de trabalho. O servo mau e negligente, algumas versões traduzem como servo mau e preguiçoso das parábolas dos talentos. Ele foi bom em dar uma desculpa. Ah, porque o senhor semeia onde não plantou, o senhor é mau, o senhor é difícil, o senhor é brabo. Queridos, a desculpa que a gente dá contra Deus é a desculpa que ele vai usar contra nós. Muito melhor é a gente buscar o trabalho, o esforço, ao invés da preguiça. Agora, qual que é a boa notícia, queridos? A boa notícia é que o resultado do trabalho é a alegria. Queridos, muitos problemas hoje de depressão, problema de tristeza crônica que o pessoal tem, queridos, de jovens, é muito porque estão ociosos. Não estão sendo produtivos. Não estou falando de ganhar dinheiro. Estou falando de não ser produtivo. O homem, queridos, ele foi criado, está no nosso centro aqui, nosso cerne. A alegria de ver coisas que nós produzimos pelas nossas próprias mãos. Faz parte de nós. Aqueles que multiplicaram os talentos, a hora que eles foram ser recompensados pelo Senhor, ele falou assim, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. A recompensa do trabalho, do nosso esforço é alegria. A gente pode estar suado, a gente pode estar camiseta tudo suado, a gente pode estar com o corpo dolorido, mas a gente vai estar com o nosso interior alegre e satisfeito, porque a gente está produzindo. Ah, pastor, eu não estou vivendo isso aí ainda, o que eu tenho que fazer? A mesma coisa que a gente faz com qualquer pecado, queridos. Você sabia que para a gente receber a salvação, a gente não precisa pedir perdão para Deus? Tem uma história na Bíblia que a gente tem certeza de alguém que foi para o céu, que é a do ladrão na cruz. Eles tiveram ali uma conversa de menos de 1 minuto, o ladrão na cruz de Jesus. E queridos, em nenhum momento o ladrão da cruz, ele pediu perdão para Jesus, por causa do que ele fez. Ah, pastor, mas então não tem que fazer nada? Não tem que. Só que é algo mais difícil, que a gente tem que vencer a preguiça para fazer. A gente precisa confessar o pecado. O que o ladrão fez, que foi diferente, ele confessou o pecado. Queridos, quando você confessa o pecado, é você indo para uma delegacia, você chega para o policial e fala assim, eu roubei a loja tal. R$1.000 eu roubei daquela loja. Aí, quando você confessa o seu crime, o seu pecado, você coloca na mão de quem a punição? Na mão do policial. Eu estou sujeito à punição, porque eu fiz. Isso é reconhecer. Eu estou sujeito à punição. O que aquele ladrão ele fez para Jesus? Ele falou assim, eu devia estar aqui. Eu sim devia estar aqui, porque eu sou um ladrão. Agora, o Senhor não tinha que estar aqui. Aí o que Jesus fez? Eis que eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Quando a gente confessa o nosso pecado para Deus, Ele, já na sua promessa, Ele vem com a sua misericórdia para nós. Mas, queridos, a gente precisa confessar. Quando a gente está só pedindo perdão, não estou falando que pedir perdão é errado. Peça perdão, obviamente. Mas o que eu estou querendo dizer, queridos, que muitas vezes quando a gente pede perdão, a gente quer ser o servo mau. A gente quer ficar contando desculpa para Deus. Ah, Deus, veja bem, eu sou preguiçoso, mas o problema é que lá em casa todo mundo é preguiçoso. A minha mãe nunca me ensinou a trabalhar, meu pai nunca... Então veja bem, não. A gente não recebe salvação assim. A gente recebe salvação quando a gente chega para Deus e fala, Deus, eu sou preguiçoso. E isso ofende o teu caráter. Isso ofende aquilo que o Senhor fez por mim. Esse meu pecado, esse meu crime, está manchando a reputação do Senhor, da tua igreja. E deixa Deus dar punição. Ah, Deus vai me fazer ajoelhar no milho? Não. Mas deixa com Ele, só se submete. Só submete. E Ele vai liberar o perdão sobre a sua vida. Ele vai falar, eu sei que isso é assim. E é por isso que eu estou te restaurando. Então eu queria convidar você a fechar seus olhos.